Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do cursinho Cidadania, uma aula de Geografia, e hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante, que são os impactos ambientais. Então, sem mais delongas, bora lá. Começando com os impactos na atmosfera. E aqui eu vou falar sobre três impactos bastante importantes. O primeiro deles é o efeito estufa. E o que é o efeito estufa? Bem, o efeito estufa é um efeito natural da Terra que serve para manter o nosso planeta aquecido. O grande problema é que esse efeito estufa é intensificado pelas emissões de alguns gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico. Ao acontecer isso, essa camada mais, como eu posso dizer, mais extensa do efeito estufa faz com que os raios solares que entrem na nossa atmosfera não consigam sair com tanta facilidade, como vocês podem ver nessa imagem aí. Os raios entram e acabam voltando para a parte superior da atmosfera, mas não conseguem sair por causa desse efeito estufa e acabam ficando dentro. O que acontece é que a temperatura do nosso planeta fica bem mais alta, gerando o que nós conhecemos como o aquecimento global. Seguindo, o buraco na camada de ozônio. O que é o buraco na camada de ozônio? Antes de tudo, é bastante importante entender o que é o ozônio. Bem, o ozônio ele é formado por três átomos de oxigênio, por isso ele é conhecido como O3. Bem, ao ser destruídas essas ligações, é criado esse buraco na camada de ozônio. Mas ele é destruído pela emissão de alguns gases, como, por exemplo, o clorofluorcarbono e o clorofluormetano. Mas qual é a principal importância dessa camada de ozônio? O que acontece é que essa camada protetora, ela impede a entrada de raios ultravioletas muito intensos na superfície do nosso planeta. Sua destruição gera vários riscos para a humanidade, porque esses raios ultravioletas são danosos para nós seres humanos, gerando problemas como, por exemplo, o câncer de pele. Seguindo, vamos falar um pouco sobre as chuvas ácidas. Bem, a chuva ácida é formada da seguinte forma. Antes de explicar realmente como se forma a chuva ácida, é interessante saber como se forma uma nuvem normal. Bem, as nuvens são formadas em núcleos de condensação, que são os locais onde o vapor de água se concentra e condensa para formar a nuvem do jeito que nós conhecemos. O grande problema é que, com a emissão de vários poluentes na atmosfera, esses núcleos de condensação acabam absorvendo e sendo a fonte para essa formação dessas nuvens, fazendo com que chuvas com alta concentração de poluentes acabam chegando à nossa atmosfera, gerando essas chuvas extremamente corrosivas que destroem várias partes da cidade, podem destruir coisas feitas de ferro, de concreto e etc., sendo bastante danoso para onde quer que elas caiam. Seguindo, sem mais delongas, vamos falar sobre os impactos na vegetação. E o primeiro deles é o desmatamento. Qual é a principal consequência do desmatamento? É a destruição das espécies nativas que existem nesse local. Várias espécies, tanto da fauna quanto da flora, acabam perdendo seu habitat e, por exemplo, na Amazônia existem várias espécies de mosquitos que carregam várias doenças. Então, do momento que você tira o habitat natural dela, esses mosquitos acabam se dissipando por vários locais, gerando doenças por onde eles passam. Esse é um dos perigos desse desmatamento. Além disso, possíveis remédios ou fontes de remédios podem existir nessas florestas que têm pouco estudo e que são muito fechadas e que têm uma diversidade natural muito grande, como, por exemplo, na floresta amazônica, no caso. Da forma que, se você destruir, você vai acabar perdendo essa fonte.
Além disso, ao gerar o desmatamento, também se aumenta o calor da região, o calor da região, gerando uma sensação térmica bastante desagradável para os moradores dessa região. Continuando com os impactos na vegetação, temos as queimadas. Bem, o principal impacto negativo das queimadas, assim como da vegetação, é eliminar a vegetação nativa. E qual é o principal intuito de eliminar essa vegetação nativa? O principal intuito é para a criação de pastos para os gados. Então, na medida do ponto de vista econômico, é muito mais barato você só tacar fogo na vegetação do que você simplesmente arrancar e sair arrancando árvore por árvore. Então, você simplesmente taca fogo e libera lá o espaço para o gado pastorear. O problema é que, ao tacar fogo, você lança vários poluentes na nossa atmosfera, já, através da fumaça. Então, entra de novo naquela questão da poluição por meio aéreo, né, na atmosfera. Além disso, essas queimadas, elas aumentam o calor e a sensação térmica, fazendo com que ela se torne desagradável para nós, seres humanos. Além de destruir a fauna e a flora do local, né, que se encaixam também na questão do desmatamento, que acabam perdendo o seu habitat natural. Seguindo com os impactos nas águas, vamos falar primeiro sobre a destruição dos ecossistemas marinhos. Qual é a principal consequência da destruição dos ecossistemas marinhos? Primeiro, ao você jogar poluentes nas águas, nos oceanos, você acaba matando vários organismos bastante importantes para nós seres humanos também, como, por exemplo, as algas e os fitoplânctons. Esses seres orgânicos, eles são os principais responsáveis por gerar o oxigênio para a sobrevivência dos humanos. Muitas pessoas pensam que são só as grandes florestas que geram esse oxigênio, mas, na verdade, não. A maior porcentagem de oxigênio vem justamente desses organismos que vivem nos fundos dos oceanos. Na medida que você destrói o habitat natural deles, você também está impactando diretamente no impedimento de acesso ao oxigênio de qualidade. Então, é um aspecto extremamente negativo. Seguindo, barragens inadequadas. Essas barragens, eu acho que vocês têm bastante consciência das consequências do que a construção da barragem inadequada pode gerar. Pois temos grandes exemplos aqui no Brasil que aconteceram em Brumadinho e Mariana, gerando desastres terríveis para as pessoas que moram ali. O que acontece é que quando você barra um rio, você faz com que ele se acumule em um só local. Ele começa a se acumular e deixa de correr normalmente. Na medida que essa barragem é retirada, é destruída, a água ela vem com tudo e leva tudo que tem pela frente, gerando desastres horríveis como os que nós presenciamos aqui. Seguindo, vamos finalizar falando sobre os impactos no solo. O primeiro deles é o pisoteio animal. Bem, esse pisoteio animal é de consequência da criação de bovinos, caprinos e animais que pastoreiam nesses pastos. O que acontece é que, ao pastorear nesses locais, eles geram a compactação do solo. E qual é o grande problema dessa compactação do solo? O que isso significa? Significa que, com o pisoteio do animal, ele torna o solo tão rígido, mas tão rígido, que ele se torna impermeável, impedindo, por exemplo, a plantação de qualquer outra coisa futuramente e até a aglomeração de água naqueles locais que não consegue correr normalmente. A mineração, ela é um grande problema também em relação ao solo, porque, antes de tudo, para você poder minerar e escavar e encontrar algum minério de ouro, de ferro, o que seja, você primeiro tem que remover toda a cobertura vegetal do local para poder escavar os solos. Os danos são, em muitos casos, irreversíveis. Não tem como você trazer
a fertilidade daquele solo de volta, porque você simplesmente arranca grandes quantidades de solo de um local e leva para outro local, e aquele solo ali se torna completamente inutilizado para qualquer outra coisa que não seja mineração. Ou seja, depois que você retirou ali as gramas de ouro e tudo mais, acabou. Você não vai ter mais serventia aquele solo. Além de todas as espécies vegetais, animais que dependiam daquele solo para sobreviver. Além disso, para finalizar, vamos falar um pouco sobre a produção agrícola e os impactos dela. Bem, o primeiro é que para se produzir em grande escala, essas grandes firmas, elas normalmente se focam em um único produto. Um ou dois, mas nunca são uma grande variedade de produtos agrícolas. Então, ao substituir alguma forma de cultura de plantio que tem no local por uma outra forma que para eles é mais vantajosa, eles precisam, em alguns casos, modificar até o solo para se adaptar a essa nova cultura. Isso quando se é necessário. Bem, quando isso acontece, esse solo acaba se tornando, com o tempo, inutilizável, porque todos os nutrientes que existem nesse solo, eles vão sendo perdidos, porque todas aquelas plantas que foram plantadas naquele local, elas acabam puxando todos os nutrientes que aquele solo guardou e que tinham um certo equilíbrio com a vegetação que já existia lá. Porque no ponto de vista que você troca uma vegetação por outra, os nutrientes que uma precisa são totalmente diferentes de outra. A intensidade também de produção também é muito diferente. Então, todo nutriente ali é sugado, tornando esses solos inutilizados para plantações consequentes. Além disso, esses solos eles perdem muito nutrientes ao ponto de que, se você tentar plantar outra coisa, não é possível, porque ele não tem mais a capacidade de aguentar aquela coisa, sendo necessário muitas vezes a modificação genética desses alimentos, dessas produções, e em muitos casos nunca vai voltar da mesma forma que um dia já foi. Bem, pessoal, me desculpe por ser tão rápido assim que eu estou passando, eu sei que temos um tempo limitado, mas eu espero que vocês tenham entendido bem aqui a aula de hoje. Então, boa sorte aí para vocês com a relação dos impactos ambientais no Enem, e eu espero que tenha ficado claro para vocês. Obrigado por assistirem a aula e tchau, tchau.